Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $57.100. Bitcoin em forte queda, rompemos os 59. E a grande dúvida agora é, temos força para segurar ou a gente vai cair direto até os 50? Quero te passar a minha estratégia de visão neste momento. Além, é claro, de falar um pouco sobre Jerome Powell. A gente vai ter a decisão de juros daqui a pouquinho e o discurso dele que deve gerar muita volatilidade. Então, vamos falar sobre isso também. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, o primeiro ponto que eu preciso falar com vocês antes de falar de psicologia é que a gente continua numa tendência de alta, tá bom? Pega o semanal, pega o mensal, o que for, a tendência é muito clara de alta. O que a gente está fazendo aqui é uma retração do movimento de alta, né? Então você pode traçar seus Fibonacci, por exemplo, dos 38 e ver que a gente está em 0,5 de Fibonacci. Você pode traçar seu Fibonacci lá dos 24 e você vê que a gente está chegando no 0,382 do movimento. Então, uma queda de 23% aqui, para quem é novo, cara, entenda que é completamente natural. Na verdade, é a quinta queda que a gente tem assim desde o fundo, tá bom? E vocês precisam entender que nessas quedas a gente tem as oportunidades de compra. Só que, como que a gente vai ter oportunidade de compra se a gente não faz caixa quando o preço está subindo? Né? Então, antes de falar sobre a oportunidade de compra, a gente vai falar do curto prazo, eu quero falar com vocês porque a gente também precisa olhar para vendas, né? Afinal, há poucas semanas atrás, quando a gente estava rompendo máxima histórica e a gente estava sim fazendo caixa, colocando dinheiro no bolso, ao ponto de chegar a ter aqui mais de 50% de caixa ali no começo de março, cara, né? Olha só, olha o caixa aumentando aqui, né? A gente começou o caixa ali 41, aí a gente foi subindo, ó. Repara que a gente vai indo para março ali, a gente vai subindo o caixa, ó, 46. Opa, estamos subindo mais. Olha o caixa, 49. A gente ainda subiu mais ainda e o caixa chegou a 52, quase 53%. O que é esse caixa, caras? Esse caixa são realizações de lucro que a gente faz quando o preço está subindo. E por quê? Porque a gente acha que o preço ia cair dos 73, 23%? Não. Na verdade, quem pegou a bola de cristal para fazer isso aí, vai aparecer vários agora, né? Falando que eu avisei que ia cair do 74, eu tô shortando do 74. Mas não falaram quantas vezes erraram nas subidas esse ano, né? Enfim, a grande questão é, a gente faz esse caixa não para vender Bitcoin no longo prazo e nunca mais comprar. A gente faz esse caixa para comprar quando dá oportunidade. Então a gente está semanas falando com vocês que, pô, não estamos comprando Bitcoin, 70 é muito caro, 65 é muito caro, 60, opa, talvez um position trade mais investimento, não. E agora talvez a gente tenha investimentos aqui. Então entenda que a gente faz o caixa para aproveitar quando as quedas acontecem. Então repara que o meu caixa, que estava acima de 50%, agora aqui, ó, já foi para 33, na verdade está até menos com as compras que eu fiz de madrugada. Então, entenda que no momento de alta, onde a narrativa é extrema ganância e todo mundo fala que você é burro de estar vendendo, é o momento de vender. E agora que tá todo mundo falando, eu avisei, e vai pros 40, pros 30, eu vi até 12 hoje, cara. É o momento de você acumular, cara. Isso é muito claro, de maneira subjetiva, mas a gente tem indicadores objetivos para ver isto, como, por exemplo, o Fear and Greed Index. Né? Então, o Fear and Greed Index é um dos indicadores mais simples que existem, mas mostram pra gente que quando a gente está em extrema ganância, cara, eu não vou querer estar comprando Bitcoin, né? Eu vou querer estar me expondo demais. E repara que a gente está na mínima desde o comecinho do ano ali, no final de janeiro, né? 3 meses. Então, entenda que as pessoas estão com medo agora. A narrativa agora é outra. A narrativa agora é vou esperar para comprar nos 40 ou nos 30 e provavelmente não vão conseguir comprar, porque a gente já viu esse filme antes. Né? Quando a gente subiu dos 25 e caiu para os 19, foi uma queda de 23%. Quando a gente foi para os 31 depois caiu para os 24, foi uma queda acima de 20% por 2 vezes. Depois, quando a gente foi para os 49 e caiu para os 38, foi uma queda de 20%. Em todos esses momentos, a gente estava comprando. É só você voltar nos vídeos nessas datas e ver
Ao mesmo tempo que você pode olhar os comentários, o que vão estar falando? Ah, vai nos 12, ah, vai nos 15, ah, vai nos 32, ah, vai nos 40. E o grande erro dessas pessoas é que elas estão apostando na correção. Então, você não está apostando na tendência de alta, você está apostando na correção. As probabilidades estão contra você. Por isso que perderam o bonde lá do fundo, perderam o bonde. O fundo foi meio óbvio, né? Depois daquele volume todo e tal. É um pouco diferente a situação, mas perderam o bonde dos 19, perderam o bonde dos 24, perderam o bonde duas vezes dos 24, na verdade, depois perderam nos 38 e provavelmente vão perder aqui nos 58, 50, que seja. Por quê? Porque se elas estão super preocupadas agora no 57, imagina como elas estarão nos 50. Né? Na verdade, elas não vão estar olhando para comprar nos 50, elas vão estar olhando para shortar, elas vão estar olhando para vender e comprar mais barato depois. Então, entenda que as narrativas predominantes quase sempre estarão erradas. O mercado sempre é probabilidade, a gente pode despencar aqui? Claro que pode, mas essa não é a principal probabilidade, porque aqui você estará apostando contra a tendência, beleza? Então, a gente que estava vendendo aqui, chegou a ter mais de 50% de caixa, o que a gente fez essa última semana? Tá comprando pra cacete, o caixa tá diminuindo, e é justamente isso que você tem que fazer. Quando estão te falando que você não deve comprar, que vai nos 50, é o momento de você comprar, tá bom? Para mim ainda, principalmente as altcoins que estão mais baratas, estão tendo correções de 60% a 70% das máximas, ok? E assim como a gente fez vendas de Bitcoin e agora a gente vai olhar para compras por diversas vezes nesse ano, a gente também fez nas altcoins, né? Eu já mostrei para vocês a minha carteira dentro do programa de membros, onde eu falo de todas as movimentações aqui, né? E você pode ver nessas movimentações o tanto de coisa que a gente faz. Olha o tanto de venda que a gente fez esse ano, caras. Né? Se você pega, tipo assim, né, ali em fevereiro, março e tal, olha o tanto de venda. Por que a gente estava vendendo nesse momento que todo mundo estava comprando? Justamente para ter caixa agora e aproveitar para comprar, tá bom? O que normalmente as pessoas fazem? Quando tá no topo, não, cara, vai subir para os 100 mil direto, não vou vender nada, é all-in. E agora, quando tá caindo, elas não têm caixa para comprar. Isso faz elas se desesperarem, faz elas ficarem mal, faz elas venderem no fundo, tá bom? Vão vender no fundo para quem? Para mim e para quem está seguindo uma estratégia clara, como por exemplo a estratégia que a gente passa no programa de membros. Show de bola, caras? Legal. Então falando um pouco sobre o curto prazo aqui, a gente tem que falar um pouco sobre o rompimento que a gente teve, né, caras? Passamos com força desses 59. Então realmente é uma situação ruim, né? Uma situação que pode levar a gente a ter uma correção bem mais forte aí nas próximas semanas, que vai ser uma oportunidade, correto? Quanto mais cair agora, caras, enfim a gente vai poder ter a oportunidade de comprar Bitcoin. Né? Quantas semanas eu fiquei falando com vocês, não tô comprando Bitcoin, não tô comprando Bitcoin, justamente porque a gente não tinha, na minha visão, uma relação risco-retorno. Agora essa relação tá chegando, cara, então eu não tô triste, eu tô feliz porque eu tô usando caixa para aproveitar essa relação risco-retorno, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar aqui para vocês é que o 59 vira uma resistência meio óbvia, tá bom? Passar do 59 seria um bom sinal, seria um sinal de opa, será que formamos uma armadilha? Né? Então fiquem atentos aos 59 mil dólares. Além disso, eu destaco para vocês, né, realmente a piora dos indicadores de sentimento, né, caras? A gente teve aquele aumento de open interest muito ruim dentro da Binance e da Bybit, e que passa a ser a nossa principal resistência, os 65 mil dólares. Passou dos 65, possivelmente a gente vai para a lua, tá bom? Antes disso, a gente vai ter certas resistências aqui, e dentro do live trading a gente discute talvez alguns shorts em altcoins aqui e tal, mas no longo prazo, para mim é clara a oportunidade de fazer compras aqui, seja num position trade no Bitcoin, que eu fiz, tá bom? Seja em investimentos em outras criptomoedas que estão até mais baratas que o próprio BTC. Mas isso aí vai da estratégia de cada um, tá bom? Para você, o Bitcoin pode estar num bom preço aí nessa região. Eu tô esperando um pouquinho mais ainda e tô focando mais em trade agora. Legal. Entendendo isso, né? Inclusive o nosso trade no curto prazo foi estopado ali no 59, faz parte. Legal, entendendo isso, falando sobre aqui o sentimento e como que foi essa queda, né, caras? A queda não foi tão ruim, tá? A gente teve uma queda no Open Interest, bastante venda aqui, 1 bilhão de venda no 4 horas, bastante liquidação. Então não foi tão ruim, não. Isso gera uma divergência bullish pra gente,
que fez a gente fazer boas compras nas últimas 4 ou 5 vezes, né, que a gente estava falando aqui, né? Foi nos 19, 2 vezes nos 24, 38 é a 5ª vez. Então, isso aqui de maneira muito clara mostra pra gente a maior probabilidade de uma correção. Por quê? Porque o preço está fazendo topos e fundos ascendentes e o mercado, o CVD, está caindo, topos e fundos descendentes. O que é isso? Isso é uma divergência bullish. Tá bom? Isso mostra de maneira muito clara que a maior probabilidade é o preço encontrar suporte aqui e voltar a subir. Onde vai ser esse suporte? Cara, eu acho que vai depender bastante do quanto liquidez essas instituições vão conseguir captar. A gente ainda tem um long short rate elevado, né? Ontem, realmente, piorou muito a situação com aquele rompimento para baixo. Ficou 3,45 long short rate. Então, era de se esperar realmente que a gente tivesse essa quedinha. E, basicamente, ele ainda está um pouco elevado. O que eu faço agora, cara? Eu olho para utilizar o meu caixa para fazer compras, sem sombra de dúvida, tá bom? Ao mesmo tempo que eu entendo que eu tenho que manter uma parcela interessante desse caixa, porque a gente ainda tem fatores de risco aqui. Em especial, hoje, a gente tem Jerome Powell, né? Então, hoje, a gente vai ver o Powell, os juros, que deve se manter, tá bom? Então, não tem muito para onde correr. Tem até a gente falando que vai subir, mas vai se manter os juros aí inalterado. E o que o Powell vai falar vai definir a perspectiva, né? No momento aqui, a gente tem 23% do mercado acreditando que os juros não vai cair esse ano, tá bom? Então, isso aqui deve variar demais, isso deve fazer muito preço. Então, às 3 horas da tarde, preparem-se para volatilidade e a gente volta aqui num vídeo da noite, tá? Ou ali no final da tarde, dependendo dessa volatilidade. Independentemente do que acontecer aqui hoje, caras, eu vejo como um dia de oportunidades, um dia muito claro de compras, tá bom? Inclusive, no próprio Bitcoin, pensando num position trade e em breve em investimentos no Bitcoin. A última vez que a gente comprou Bitcoin para investimento, caras, foi aqui, ó, nessa região abaixo dos $39 mil. A gente comprou entre os 40 e os 39. E, de novo, estamos chegando nessa oportunidade. Tô triste? Não, cara. Eu tô feliz da vida. Tô com muito pouco Bitcoin pro meu gosto. Até mostrando para vocês, né? Só 15% da carteira agora é Bitcoin. Por quê? Por que só 15% da carteira é Bitcoin? Porque grande parte dos Bitcoins foram transformados em caixa enquanto a gente estava subindo aqui. Correto? Então eu só tenho 33% de caixa ainda. Por quê? Porque eu vendi muito Bitcoin quando estava subindo. Se não tivesse 53% de caixa nas máximas, eu não conseguiria gastar tanto para ter esse tanto de caixa agora, entendeu? Então lembra disso, cara. Agora que tá todo mundo falando que vai despencar, é o seu momento de aproveitar. Pô, Pablo, eu não fiz caixa aqui, eu dei all-in vivendo e aprendendo. Eu acho que, infelizmente, o que mais se divulga ainda no mercado de criptomoedas é o hold, é o DCA. São estratégias que, na teoria, dão muito certo, mas na prática não funcionam para 99% das pessoas, justamente porque nos períodos positivos, você está feliz da vida e você não vende. E nos períodos negativos, você não tem dinheiro para aproveitar. Tá bom? Então, infelizmente, ainda é o mais difundido no mercado, mas a gente continua a nossa luta aqui para passar para as pessoas uma visão de investimento mais segura em Bitcoin e criptomoedas, que seja menos apaixonada do que simplesmente comprar e vai dar certo no futuro. Beleza, caras? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui sobre as ordens de instituições. Nesse momento a gente tem algumas ordens grandes aqui entre os 56 e os $55 mil, tá bom? É onde eu vou estar de olho para comprar Bitcoin no curto prazo aqui, beleza? Já em relação a vendas, cara, não cogito fazer nenhuma venda, tá bom? Lembra, a compra que você está fazendo agora, cara, você tem que estar feliz se cair mais, né? Afinal, a gente está fazendo compras para 1-2 anos para frente, né? Ou mais. Então, lembrem-se disso. Oportunidades grandes aqui, em especial se a gente chegar entre os 56 e os 55. Sinceramente, se chegar no 55, eu acho que eu vou começar a investir, não vou aguentar, porque a oportunidade para mim é muito clara, até por isso eu tô comprando Bitcoin sim, a partir de um position trade. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro a nossa estratégia, porque é importante vender quando estiver subindo e acumular quando está caindo, e detalhe importante, cara. Quando a gente voltar para os 80, para os 90, para os 100, eu espero que vocês estejam vendendo comigo, tá bom? Porque
Essas correções são naturais, caras. E a cada correção que acontece assim, você tem que olhar para os céus e falar obrigado. Graças a Deus. Porque são essas correções que permitem a gente recomprar o que a gente vendeu do nosso caixa, e a gente tem plena convicção de que as compras que a gente está fazendo agora vão valer muito mais daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Então agradeça aos céus a quinta oportunidade que você está tendo de comprar. Não seja igual a turma que vai começar a falar, eu avisei, mas está avisando errado o ano inteiro, e que não vai comprar aqui, vai perder o bonde pela 5ª vez seguida. Se a gente considerar o fundo lá, 6ª vez. Um forte abraço e a gente se vê dependendo da volatilidade.